paz do Senhor. Vamos aqui para a gravação de mais uma aula da nossa comunidade, a Bíblia Sem Mistérios. Hoje o tipo de gravação ele vai ser um pouco diferente, né, do que está normal. Eu estou viajando aqui, estou em uma outra cidade, na casa de parentes, e a gravação, eu achei esse ambiente legal e decidi fazer com a minha pessoa aparecendo, né? O slide ele vai ficar disponível, o áudio também ele vai ficar disponível logo aí abaixo, na nossa área de membros, né? Na área onde você vai poder fazer o download de todo esse material, mas você vai ficar, eu vou narrando os fatos e vou explicando esses fatos de acordo com o desenvolvimento do estudo, né? Então, o capítulo que a gente trata hoje é o capítulo 14 do livro de Gênesis, né? O capítulo 14 do livro de Gênesis, onde acontece algumas coisas importantes, né? Acontecem nesse texto, né? Então é nesse texto que a gente vai ver uma batalha, uma colisão de quatro reis da região da Mesopotâmia contra 5 reis, né, da região da planície, né, chamada da Guerra dos 4 contra os 5. Então essa é uma guerra aonde foi gerado um espólio. Foi aí que é a primeira vez que surgiu o dízimo na Bíblia. Então a gente vai ler isso aqui agora e a gente vai ver alguns detalhes que estão bem escondidos no texto, que normalmente no texto em português não é possível ver, né? Na tradução em português não é possível ver, mas que nós vamos puxar um pouco pelo hebraico para que vocês possam ter uma compreensão maior de quem eram esses 4 reis e de que por que esses outros reis perderam a guerra, né? E o significado do nome desses reis. Como a Bíblia ela tem muitos mistérios intrínsecos no próprio hebraico, né? Na própria língua hebraica, o próprio nome já diz muita coisa sobre a personalidade de quem ele está falando. Isso nós vamos ver nesse estudo de hoje, né? Vai ser relatado aqui nesse estudo de hoje. Então vamos começar lendo o texto que diz assim: naquela época, Anrafel, rei de Sinar ou de Sinear, Arioque, rei de Eleazar, Kedolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belar, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no Vale do Sidim, onde fica o Mar Salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedalaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Então a gente precisa ver aqui quem são os 4 reis de um lado e quem são os 5 reis de outro. Então os 4 reis são os reis da região da Mesopotâmia e os 5 reis são os reis da região da planície, que fica mais acima. Na verdade, a planície a que se refere esse texto, não é exatamente o que se chama de planície, né? Era uma região, certo, próximo ao Mar Salgado, ou seja, o Mar de Sal, o Vale de Sidim, que era um nome que se dava a muitos campos, e o Mar de Sal era um mar morto, né? O Mar de Sal chama-se Mar Morto. Então aquele mar que se chama de Mar de Sal é aquela região que ficava ali do Mar Morto, próximo a Jerusalém, né? Que é o mar mais salgado do mundo, que lá não tem condição de ter vida, um lugar onde não há condição de se ter vida. Agora os reis, olha só que coisa interessante, né? Esses nomes desses reis, eles têm uma especificação própria, né? Então lá no hebraico esse nome, o Anrafel, certo? O Anrafel, que é o primeiro rei, que é o rei de Sinear ou Sinar. Sinar é o local aonde Nimrod
também comandava, e historicamente falando, e também segundo a tradição judaica, né, a tradição do Lech Lecha, que é que é a porção de leitura, Lech Lecha, né, na verdade, é a porção de leitura da Torá que os judeus fazem nesse trecho aí, certo? Anrafel era o mesmo Nimrod, né? Então esse Anrafel é o mesmo Nimrod. Na verdade, essa palavra Anrafel significa mergulhe na fornalha ardente de que Nimrod disse a Abraão, né? Então é uma espécie de um acróstico, né? Segundo o estudo dos judeus. E Goim era uma cidade, era um local, certo, que tinha nessa região. Esses são os primeiros detalhes importantes sobre os 4 reis que eu queria chamar a atenção. O detalhe agora sobre os 5 reis, né? Aqui isso sim tem significado. Por quê? Entre esses reis estava o rei de Sodoma, né? O rei de Sodoma, da cidade de Sodoma. Os outros reis eram os reis da cidade de Gomorra, os outros outro da cidade de Adimá, outro da cidade de Zeboim e outro da cidade de Belá. Agora veja só, na busca, né, pelo original do nome desses reis, né, toda palavra que começava com Bet, né, no caso de Bera ou Berá, né, tem um valor numérico específico para eles, significa mal, né? Então você vê, na verdade não é mal para com os homens, mas mal para com Deus. Então Berá significa isso, mal para com Deus e mal para a humanidade. O segundo rei, que é o Bisa, né? o Bisa, Bishá, o Birsa, o rei de Gomorra, também, olha só, Bisha ou Bissar significa porque ele se levantou no meio da maldade. O terceiro rei, que é o rei Sinab de Admar, o Shnav, diz assim, significa ele odiava seu pai nos céus. Shemever, que Shemever no hebraico, que é o rei Semeber de Zeboim, ele significa ele colocou suas asas para voar, batendo-as para se rebelar contra o santo. Então bendito seja Deus. Mas você vê que esse Semeber é praticamente o mesmo nome de Satanás, um anjo, um demônio. E Berá, ou Belá, o nome desse rei, na verdade que se fala que é o rei de Tsoar, né? Belá, que é o rei de Tsoar, de Zoar. Então ele não é citado de uma forma propriamente dita, né? Então você vê que esses 5 reis que saíram na luta contra os outros 4 reis, eles estavam sendo escravizados. O primeiro rei, Rafael, que é o mesmo que equivale a Nimrod, lá do capítulo 11, a gente já estudou isso, certo? Eles na verdade são uma espécie de uma representação do mal aqui na Terra, né? E aí a gente entende agora o porquê de Sodoma, começa a compreender o porquê de tanta maldade, de tanto pecado em Sodoma e em Gomorra, Bom, por que aconteceu? Fazendo agora uma análise, né, do texto, né? Após servirem por 12 anos ao rei Quedorlaomer, eles se rebelaram no 13º. Então essa alusão aí dos 12 anos significa que Quedorlaomer, né, que era o maior de todos os 4 reis que estavam acima, era o mais poderoso, certo? Ele dominava, né? Ele dominava esses 5 reis. Então eles tinham uma relação de colonização desses outros países. Porém, dos outros 3 reis ele era aliado, né? Ele era aliado. E quando no 14º ano, Quedorlaomer percebeu que houve essa rebelião, então ele juntou os 4 reis e atacou, subiram, saíram da Mesopotâmia e foram lá para a região do Mar Morto,
E lá no Mar Morto eles fizeram a batalha, né? Então eles foram até lá, a região de Sodoma, de Gomorra, de todas aquelas cidades lá, e apenas 4 reis em um ano eles derrotaram os reis, derrotaram os outros 5, né? E assim, quem liderou a rebelião foi o próprio rei Quedorlaomer, né? Porque ele tomou, ele pegou ele se apoderou, né, dessa missão, por ele ser a nação mais poderosa, né, mais forte, e foi até lá, né? E ele, junto com os outros reis, eles foram lá e venceram a batalha e levaram os outros reis prisioneiros, né, com os bens, com os despojos de guerra, tudo isso, né? Então, assim, onde aconteceu essa batalha? Isso aconteceu tudo lá na planície de Padã Aram, né? Na planície é a mesma região ali onde depois a família do próprio Abrão, os descendentes de Abrão, eles se passaram a morar, né? Chama-se de El-Parã, Padã Aram, né? Então, uma região onde fica próxima ali ao deserto, e você lê isso no capítulo 5, versículo 6, versículo 5, versículo 6, que diz assim: no 14º ano, Quedorlaomer e os reis a que eles se aliaram derrotaram os Refaíns em Astarote, Carnaim, e os Uzins e os Emins em Savete, Quiriataim, perdão. E os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Isso eu estou no versículo 6. Então os Oreus eram povos que habitavam em cavernas, na região do monte de Seir, e eles têm referências egípcias aos heveus da época dos edomitas, né? Então aqui, esse trecho é um trecho interessante, porque vai falar de povos que, na verdade, não existiam ainda na época, e outros que são ainda remanescentes, né? São remanescentes ainda da época do dilúvio, né? Tem alguns trechos aqui desse texto, eles são bem específicos, né? Porque quando fala de Refaíns, por exemplo, quando eles falam de Refaíns, está falando de um povo que era ainda anterior ao tempo de Noé, né? Então subentende-se que talvez sejam o estudo judaico subentende que talvez eles sejam aí alguns descendentes, alguns remanescentes que conseguiram sobreviver àquela catástrofe, né? Essa é uma teoria que existe, não significa que aconteceu de fato. Nós estamos no nível de estudo, então no nível de estudo a gente pode passar também sobre o nível de teoria, né? E essa região, né, lá de Parã, é uma região que ficou inundada durante muito tempo, mas que ao eles terem vencido os Refaíns e terem vencido também, e os terem vencido os Uzins também, que são dessa região, significa que houve ali algo muito mais antigo, né? Agora vamos ler o versículo 7, que diz, que é um versículo interessante, vai falar de um povo que ainda não havia nascido, né? Assim, ó. Então, versículo 7. Depois voltaram e foram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazon Tamar. Isso é Quedorlaomer, né? Quedorlaomer saiu dessa campanha de batalha e ele vai devastando tudo. No versículo 7, quando fala dos Amalequitas, eu vou dar uma explicação sobre isso, e tem que entender que os Amalequitas da cidade de Mispate, né? Na verdade, Amaleque ainda não tinha nascido. Amaleque é um rei que ele ainda não era, ele só nasceu lá no tempo lá de Isaac, né? Quando Isaac teve lá em Amaleque junto com... e teve uma situação que foi muito parecida com o pai dele,
né? Quando o pai dele que mentiu com a esposa, tal, coisa muito interessante. Agora aqui e o próprio Abraão também, mas só que aqui essa região, nessa época aqui, ele ainda não havia nascido, mas aqui é nomeado em referência a um nome que teria no futuro. Por quê? Porque Moisés, quando escreveu e se recebeu essa visão desse texto, isso aqui já tinha acontecido. Então ele já fazia a referência da localização, mesmo que ainda na época, quando Abraão estava vivendo, não tivesse ainda acontecendo, né? Perdão. Outra coisa que acontece também no futuro é Mishpat, né? O Mispa, né? Mispat, que é Cádiz, né? Que é Cádiz, interessante também, né? Cádiz também não existia nessa época, Kadesh em hebraico, e Kadesh, né? E que é dominado em Mispat, é uma referência lá ao futuro, né? O posto do julgamento, onde Moisés e Arão foram julgados por causa do que aconteceu naquela fonte, ou seja, as águas de Meribá, ou seja, ali quando eles, no lugar de falar para a fonte da água, eles bateram na fonte, Moisés bateu na fonte e aquilo impediu de que ele entrasse na terra prometida. Não tinha esse nome, mas já foi uma referência que Moisés utilizou, né, para poder identificar um local aonde tinha acontecido tudo. Então você vê como tem muitos detalhes importantes no estudo desse texto, porque muitas das referências elas servem para geograficamente a gente compreender, certo, onde de fato aconteceram os eventos, como também, meu querido aluno, você compreender a questão da maldade que aconteceu, que gerou lá em Sodoma e Gomorra, por isso tudo em função do próprio rei, né? Então o versículo 8 agora nós vamos ler, né? O versículo 8, ele já diz assim: os 5 reis ordenaram a batalha contra a coalizão de Kedorlaomer, né? Então os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, Belaque e Zoar marcharam e tomaram posição de combate no Vale de Sidim, em Gênesis. Então, tudo aquilo que já foi narrado, já falou um pouquinho antes, agora é narrado no texto, né? Então é uma espécie de uma repetição. Esse versículo 8 fala sobre isso, né? E o versículo 9 vai dizer contra quem eles saíram, versículo 9 até 11, né? Contra Kedorlaomer, rei de Elam, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, o Sineá, contra Arioque, rei de Eleazar. Esses 4 reis contra 5. Ora, o Vale de Sidim era cheio de poços. Então, eu vou ler só até aqui, que a gente tem um detalhe interessante sobre os poços. Vamos ver aqui. Então diz assim o versículo 8 e 9, né? Que é onde acontece a batalha. A gente percebe que os 4 reis venceram os 5, né? E aí você vê no versículo 10, esses 4 reis, eles venceram os 5, apesar do rei ter saído, pessoal, a coalizão do Vale de Sidim, ou a coalizão da planície, que foram para lá, para o Vale de Sidim, na região do Mar Morto, se levantaram contra esses 4 reis. Eles não queriam mais a escravização, mas quem venceu a batalha foram justamente um número menor de reis, não um número maior, né? Isso é uma alusão interessante de que o bem sempre vence o mal, né? Então essa também é uma declaração de poder, né? Então e é interessante que Abraão, ele soube de tudo isso, ele sabia, mas ele não foi atrás, né? E uma coisa agora que eu queria chamar a atenção está nos versos seguintes, né? Que a Bíblia fala assim: ora, o Vale de Sidim era cheio de poços de betume, enquanto os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns de seus homens caíram no poço e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e partiram, né? Que versículo 9 ao 11 diz que nesse momento aí que
que aconteceu essa batalha, que eles venceram essas guerras, haviam muitos poços em que no hebraico fala-se de alcatrão ou argila para construção. Aqui no texto foi mais traduzido por betume. Na verdade, esses poços eram de um material que era utilizado na construção. Então, eles quando iam construir, para colar uma pedra na outra, eles removiam o material desses poços e esse material ficava colado. Né? Você vê que era um material extremamente pegajoso. E a Bíblia diz que o rei de Sodoma, eles conseguiu escapar dessa batalha. Alguns escaparam, eles fugiram para as montanhas, né? E eles acreditavam, né? Então eles escaparam, corrigiram. Perdão, amados, deixa eu recomeçar aqui. Então eles escaparam, mas alguns caíram nos poços. E aquela, pelos judeus, é considerado como um milagre a fuga do que aconteceu lá, né? Então essa batalha, apesar de serem 4 contra 5, tamanha era a diferença dos 4 contra os 5, foi considerada uma batalha, mesmo eles perdendo a batalha, eles ainda permanecerem vivos. Mas o que foi que aconteceu? Aí a partir do versículo 11 e do versículo 12, começa uma mudança no resultado dessa batalha, que essa mudança é quando Ló é sequestrado, é preso. Então levaram Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então pegaram Ló, tomaram Ló, que ele havia sido sequestrado, né? Então pegaram Ló, levaram Ló preso como prisioneiro de guerra, né? E então o que acontece? Como Ló morava lá em Sodoma, tudo que ele tinha, ele era considerado como um cidadão sodomita. Aí ele estava lá, ele estava assistindo a batalha, pegaram e levaram sequestrado. Mas quando eles levaram sequestrado, eles colocaram Abraão na guerra, que até então Abraão estava sabendo o que estava acontecendo, mas ele não tinha entrado na guerra. E aí que tem alguns detalhes misteriosos que vão acontecer nesse texto, que a gente vai ensinar aqui hoje, certo? Baseado em fatos históricos da época, ou melhor, fatos da tradição, né, midrásica, né, dos judeus, certo? Como ele inclusive foi avisado, né? Então veja só, lendo o texto do versículo 13, do versículo 14, diz assim, mas alguém que tinha escapado, ou mais um fugitivo que tinha escapado, veio e revelou tudo a Abrão, o hebreu. Abrão vivia próximo aos cavalos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos na sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Então aqui, olha só, então aqui o texto fala o seguinte, que alguém tinha escapado lá dessa batalha. Alguém tinha conseguido sobreviver a essa batalha contra os refaíns. Diz a tradição histórica, a tradição bíblica, dos estudos da Torá mais profundos, que de acordo com o texto e o contexto, quem escapou, o nome desse fugitivo era Og, né? Og, Magog. Então era um rei dos refaíns e que estava entre os que tinham sido derrotados no meio da batalha, né? No meio da batalha. Então ele saiu fugido e ele foi avisar a Abraão, né? Abraão, o hebreu, e o texto, a palavra hebreu também tem um significado, significa aquele que veio do outro lado do rio Eufrates.
Então a origem da palavra hebreu é isso, do outro lado do rio Eufrates, né? Eles foram avisados e Abraão ainda na época, ele chamou, convocou, convidou, né? Convocou, não convidou, ele convocou, na verdade, seus aliados, que inicialmente eram 3 aliados, né? Os 3 aliados eram Escol, Aner, né? E Manre, né? Então esses eram os 3, apesar de ser dos carvalhos de Manre. Manre também era um dos aliados de Abraão, o nome de uma pessoa também, né? E eles 3 saíram nessa batalha, e convocaram, a Bíblia fala que convocaram 318 homens, né, para perseguirem até Dan, 318 combatentes, né? Veja só, algumas versões vai trazer no lugar de chamou, convocou, ou aqui como fala aqui, ó, aliados, vamos ler aqui no texto que diz assim, ó, mandou convocar 318 homens treinados e sair em perseguição até Dan. Diz que, na verdade, a palavra convocou, ela é mais traduzida em outros textos por cingiu, ou seja, ele armou, ele deu armas, ele entregou, né, armas para 318 homens, 318 combatentes que já haviam sido treinados, né? Então, aí já se diz que Eliezer, né, que a gente vai aparecer já no capítulo seguinte, a gente vai estudar sobre Eliezer daqui a pouco, Eliezer era quem era aquele homem mais próximo, o general digamos assim, de Abraão, e que foi ele quem armou esses homens, né? Foi ele que entregou essas armas para homens que já eram treinados por eles, ou seja, já eram pessoas que estavam acostumadas a lidar com armas. E eles foram até Dan. Dan significa, né, até o local onde sua força falhou, né? E aí vamos ler os versículos seguintes, como aconteceu a batalha, né? Daqui até o verso 14, vamos ler o verso 15, que diz: e atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com suas mulheres e o restante dos prisioneiros. Então aqui você vê que Abraão, ele usou uma estratégia de guerra, ele não foi sem estratégia para a guerra. Primeiro, a palavra diz que ele pegou durante a noite, né? Ele começou a batalha durante a noite, ou seja, pegou-os de surpresa. E a Bíblia diz que quando eles, assim, vamos ler o texto de novo, que diz assim, que quando eles perseguiram, na verdade, essa palavra daí durante a noite, fala que eles se dividiram, né? Então, por quê? Eles foram para uma região chamada Albar, que era uma região que ficava à esquerda, e ele se dividiu contra a batalha, na batalha durante a noite, né? Então eles foram até o final, e eu acredito que eles utilizaram a noite de uma forma estratégica para poder surpreender, né, surpreender os 4 reis que estavam dominando, né? E aí a Bíblia fala que ele recuperou todos os bens de Ló, né? Tomou de volta tudo aquilo que havia sido roubado, não só de Ló, mas também de todos os outros 5 reis. E houve ali um momento de consternação, um momento de gratidão, que a gente vai continuar lendo agora no versículo seguinte, no versículo 17. Então diz assim o texto: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Versículo 17 também tem coisa muito intrínseca aí dentro, né? Então você fala que ali é o momento dos espólios de guerra. O primeiro é o vale do rei, né? Onde se fala do vale de Savé,
o Vale de Jafé, né? Assim, é um nome conforme é um local chamado planície aberta, livre de árvores e obstáculos, né? Tem um estudioso chamado Onkelos que define esse lugar, o Vale do Rei, o Vale de Jafé, que é a mesma coisa, como sendo um hipódromo, né? Era uma espécie de um hipódromo, onde ali tinha varas e era onde o rei praticava esportes, vamos dizer assim. Então esse Vale de Jafé, de Savé, né? Tem esse significado. Então era como se fosse uma pista de corrida de cavalos na época, e foi ali que o rei de Sodoma foi se encontrar com Abraão. E ali ele entrega, né, ele chega para Abraão e faz uma oferta para Abraão, e Abraão não entende. Mas agora chega uma figura interessantíssima, misteriosa, que aparece nesse momento e que Abraão então revela uma coisa interessante, importante, o primeiro ensino sobre o dízimo na Bíblia. A gente vai ler isso no versículo 18 ao 20, que diz assim, ó: Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão, então, aqui é a primeira vez que se fala em dízimo, efetivamente, na Bíblia, e esse dízimo ele foi entregue na mão de Melquisedeque, né, rei de Salém. Melquisedeque é uma figura que depois só surge novamente na Bíblia, lá no livro de Hebreus, né, de Hebreus, mas existe uma explicação de quem era Melquisedeque. Na verdade, dizem os estudiosos, os sábios judeus, que Melquisedeque era o mesmo Sem, o filho de Noé, né, que havia sido sobrevivente do dilúvio, que era o pai dessa geração, né? Então, ainda assim, ele já viveu 900 e poucos anos, a gente pode encontrar isso ainda na Bíblia, e é possível que ele tenha vivido esse momento, e há uma referência a ele. Então o pão e o vinho que ele trouxeram, normalmente era uma tradição para os cansados de batalha, dar pão e vinho, né? E ele mostrou, e é interessante de que Melquisedeque esteve ali justamente para orientar Abraão agora do que fazer com as batalhas, e a Bíblia diz que ele abençoou, versículo 19, vamos ler até o 20, né, que diz assim, ó: Bendito Abraão, Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus do Altíssimo, que entregou os inimigos na sua mão, e Abraão deu o dízimo de tudo. Então é uma explicação que os judeus dão para que houvesse já, que Abraão já tinha conhecimento dessa orientação do dízimo, da oferta, mas que Abraão, ele, na verdade, esse momento de encontro entre Melquisedeque e Abraão foi também um momento de discipulado, de aprendizado. E essa palavra abençoado, que significa bem dizer, né? Bem dizer, falar bem, significa que dentro dessa bênção estava aí o ensino, né, que Abraão recebeu sobre os dízimos e ofertas, o ensino da bênção que há em entregar na mão do sacerdote, né, parte do resultado do seu trabalho, dos seus bens, da sua conquista, daquilo que ele conquistou. Então, isso revela uma coisa importante, né, da necessidade que nós temos de nos relacionar com Deus, por meio também dos nossos bens, como demonstrando a gratidão a Deus por aquilo que recebemos. Aí entra agora a última parte desse texto, que é a parte onde o rei de Sodoma, ele oferece os bens a Abraão, e diz assim: o rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo
um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a minha porção pertencente a Lé, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Então aí está, Abraão, ele não quer absolutamente nada de Sodoma e de Gomorra, né, daquela região. E ali no versículo, quando começa, quando o rei Berá, né, ele pede o que ele pede às pessoas, e dá a Abraão os bens. Abraão disse: não, eu quero as pessoas e você fica com os bens, não quero absolutamente nada de ti, porque o que é importante para Deus são as almas e não os bens. Isso é uma diferenciação, uma lição importantíssima que a gente tem que aprender, que as pessoas, elas têm muito mais valor do que as coisas, e Abraão já nos ensinava isso já antes mesmo de se tornar Abraão, antes mesmo de se tornar o pai da fé. Fundamental esse entendimento, né? E aí a Bíblia fala que ele ergueu a mão ao Senhor, então eu ergui a minha mão ao Altíssimo, e isso significa que Abraão estava fazendo uma espécie de um juramento ali, um compromisso, né? Então você fica com o campo e me dá as pessoas. Esse aqui é o meu pagamento, eu não quero, certo? Eu não quero absolutamente nada, não tomarei nada do que é teu, para que você no futuro não possa dizer. Isso é ele falando para Bera, né, que era o rei de Sodoma, para que no futuro você não venha a dizer que me enriqueceu, né? Então Abraão falava isso, Então ele não guardava, não vai guardar. Agora ele também foi justo, ele estava com os companheiros, com os jovens, com os amigos dele, né, que eram o Escol, o Lé e o Manre. Ele disse: agora a parte deles não, a parte deles você vai dar, certo? Por quê? Porque eles também saíram em batalha, eles também tiveram. Na verdade, Abraão já era muito rico nessa época. Muito, muito rico. Ele já tinha muitas posses, muitos bens, né? E eles não queriam de fato, não tinham interesse de fato. Ele não tinha interesse nos bens de Sodoma e de Gomorra, né? Então a gente dessa forma conclui aqui essa aula importante. Eu inseri nessa aula alguns ensinos que eu não vim inserindo, vim trazendo agora uma visão mais também da Torá hebraica, a visão também dos sábios judeus, para que a gente possa ampliar o entendimento de algumas coisas que a gente não tem claro quando a gente lê o texto, por exemplo, sobre os nomes, sobre o significado dos nomes, sobre algumas pessoas que não foram citadas, mas que a tradição judaica traz e diz quem foi por meio dos estudos mais profundos que eles têm. E assim a gente tem um enriquecimento maior do conhecimento da palavra de Deus. Então assim nós concluímos essa aula, e até a próxima aula. Que Deus abençoe.